Evangelho de Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, escreveu assim, a partir do versículo 10. Todos amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Repita comigo: espírito de enfermidade. Isso. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Não, tu tem que repetir isso comigo. E havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as suas mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Repita comigo: e pôs as suas mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia. E tomando a palavra o principal da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Então o Senhor lhe respondeu e disse: hipócrita, no sábado não desprendeis cada um de vós o seu boi ou o seu jumento da manjedoura, e não o leva a beber? E a esta filha de Abraão, repita comigo: filha de Abraão. Vai vendo. E a esta filha de Abraão, a qual Satanás tinha presa há 18 anos. Repita comigo: e esta filha de Abraão, a qual, faz cara feia agora, Satanás tinha presa há 18 anos, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Meu Deus. E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Você crê que aconteceu isso aqui? Você quer que essa palavra é verdadeira? Então desocupa aí suas mãos e aplauda poderosamente o Senhor por essa poderosa palavra. Amado, presta bem atenção. Quem não esteve aqui nesses 3 dias, de repente está estranhando: pastor, esse monte de entulho. E não tem outro nome, é entulho mesmo. É lixo, irmão, que vai ser jogado fora. E eu creio que esse montante ainda vai aumentar mais, porque o Espírito Santo vai trazer luz, e você vai enxergar coisas que não é bom você ter dentro de casa, porque quem veio à batalha espiritual sabe que essas coisas são ponto de contato, direito legal de Satanás, de alguma forma se infiltrar dentro da tua casa e gerar algo que não era para acontecer. Existem enfermidades que elas têm a origem biológica, genealógica,
que você herda de um pai, de uma mãe. Vou dar um exemplo. Pessoas que às vezes têm problema assim de diabetes, provavelmente, não quer dizer, há sempre exceção às regras, não quer dizer que o meu pai teve problema do coração, que obrigatoriamente eu vou ter. Eu posso ou não, existe uma possibilidade, não uma certeza. Amém? Mas existem enfermidades, e é aqui que eu quero que você entenda. Se você entender esse ponto, você entendeu o que Deus quer falar contigo. Existem enfermidades que não está na nossa árvore genealógica, que não era para nós termos, porque nós aprendemos, e foi muito bem batido isso no Batalha Espiritual, que tudo tem uma origem. Tudo, nada está por acaso no mundo. Tudo tem uma origem, tudo tem um propósito. Então você precisa olhar com os olhos espirituais e entender uma coisa: será que tudo que está acontecendo na minha vida é permissão de Deus mesmo? Será que é um propósito do Senhor eu estar vivendo o que eu estou vivendo? Eu estar vivendo da forma que eu estou vivendo? Será que tudo que eu tenho vivido é projeto de Deus? Porque se a gente olhar para esse texto e pedir uma amplitude espiritual ao Senhor, a gente vai entender coisas que não estão escritas. Eu aprendi uma coisa: a Bíblia não é um livro para ler. E eu tenho falado isso e falo mais uma vez: não leiam a Bíblia. A Bíblia não é para ler. E eu acho que esse pastor desviou. Calma, espera a segunda parte. Que a segunda parte você vai até glorificar o nome do Senhor. A Bíblia não é para ler, a Bíblia é para meditar. Glória a Deus. Que livro, hein? Caramba, pensei que eu estava no lugar errado. Amado, porque ler a Bíblia, muitos leem. E tem alguns que já leu 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mas meditar na Bíblia é diferente de ler. E foi essa ordem que Deus deu a Josué, se ele quisesse ter uma vida bem sucedida. Ele falou para Josué: leia o livro desta lei? Não. A ordem foi: medita no livro dessa lei, porque tão prudentemente te conduzirás e prosperará o teu caminho. Amado, vou falar de mim. Antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa que eu tinha vários tipos de problemas respiratórios. Qualquer coisinha eu estava no médico, passando mal, com gripes forte, com dificuldades pulmonares e de respiração, e problemas respiratórios. Eu ouvi uma frase lá fora que eu trouxe para dentro da igreja. Que frase é essa, pastor? Mente sadia, corpo sadio.
Será que de repente, só uma interrogação, será que de repente essa enfermidade que você tem convivido não é porque a tua mente está enferma? Será que a tua mente é sadia? Será que todas as enfermidades que você tem se deparado são patológicas? São oriundas de uma carga hereditária? E eu lembro que quando eu era do mundão, antes de entregar a minha vida para Jesus, amado, eu tomava muitos medicamentos para tudo, para dor de cabeça. Eu tinha uma sinusite fortíssima, e quando me tomava, perdia o chão. Amado, deitado doía, sentado doía, andando doía. Ia para o médico, o médico me dava uma injeção daquela cavalar, e eu ia para casa, mas ainda sentia muitas dores. Virou o tempo, eu ficava gripado com muita facilidade, eu ficava até torcendo para o tempo não virar muito, não ter muita diferença assim brusca de temperatura, para mim não ficar enfermo, porque eu já sabia que eu ia ficar enfermo. E aí, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu escutava muito lá fora que uma mente sadia, o corpo é sadio. E eu perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, como é que eu desenvolvo uma mente sadia? E aí o Espírito Santo de Deus me respondeu: você tem que buscar desenvolver uma mente de Cristo, ter a mente de Cristo. Falei, como é que eu faço isso? E aí eu comecei, querido, meditar tanto na palavra de Deus, porque eu não li a palavra. Eu aprendi que meditar é muito melhor do que ler. E eu passei assim a fazer leituras constantes, meditações constantes da palavra de Deus. E amado, eu me ocupei tanto com Deus, e ocupo até hoje o meu tempo com Deus, que eu não tenho tempo de pensar em enfermidade, por exemplo. Eu não me lembro qual foi assim um dia que eu precisei ir no médico, fazer baterias de exames por um processo de enfermidade. Esses dias eu fui trocar minha carteira de motorista. Acho que eu já falei isso aqui uma vez. O Espírito Santo de Deus está me conduzindo para falar de novo, eu vou fazer. E o examinador olhou para mim e falou assim: quantos anos o senhor tem? Aí eu olhei para ele assim: é 7. Quanto? Vai saber a idade do pastor. Todo mundo na... Não vou deixar isso para falar então semana que vem. Vocês são curiosos, hein? Curiosidade não é de Deus não, hein? Vocês querem saber a idade que eu tenho de registro ou de aparência? Hã? Porque de aparência eu tenho quantos anos? 19. Irmãos, estendam as mãos aqui para a Lenita, porque ela acabou de correr risco de perder a salvação. Senhor, não impute a tua filha esse pecado, Deus. Abre os olhos da tua serva para que ela veja, e derrama o teu corpo sobre ela. Amado, obrigado pelos 30. Hã? Eu tenho 44? 43. 48. De idade, registro, carteira de identidade, 47 aninhos. Sarado, irmão.
Justamente de quê? Qual a visão que você tem de sarado? Eu olho para mim e eu vejo meu corpo sarado primeiro. Não tenho uma enfermidade de nada. De repente o corpo sarado para você até aquela barriga de tanquinho? Hã? Querido, o que adianta ter a barriga de tanquinho e ser todo enrolado, cheio de enfermidade? É melhor ter um corpinho de barril, uma barriguinha de barril, mas amado, sarado. Aí o médico perguntou: o senhor toma remédio para pressão? Eu falei: não. O senhor não tem problema de pressão? Não. O senhor toma remédio para diabetes? Eu falei: não. O senhor toma remédio para controlar seu colesterol? Não. O senhor não toma remédio para... Tem alguém com problema de enfermidade na sua família? Eu falo: meu pai morreu com problema no coração. O senhor não tem problema de coração? Eu falei: não. Problema de pressão? Eu falei: não. O senhor não é hipertenso? Eu falei: não. Aí ele perdeu a paciência, falou: qual a enfermidade que o senhor tem então para perder meu tempo? Que eu não estou aqui para perder tempo. Eu falei: não tem enfermidade nenhuma. Aí ele: o senhor não toma um medicamento para nada? Toma não, senhor. Ele olhou assim para mim com cara de poucos amigos, anotou um negócio na folha: vai para aquela sala ali. Eu falei: te repreendo, capeta, em nome de Jesus. Mas antigamente não era assim a minha vida. E eu preferia, ao invés de ficar me entupindo de remédio, gastando dinheiro com medicamento, querido, eu preferi investir tempo na meditação da palavra de Deus. E aí de manhã eu tomo assim um copo cheio, irmão, de meditação da palavra. Amém? E a partir do momento que eu comecei a desenvolver esse hábito de meditação da palavra de Deus, de oração e de jejum, as enfermidades tomou doreu. E quando eu vou no médico é para levar alguém. Então vem a pergunta de novo: será que essa enfermidade é tua mesmo? Porque tem irmão que fala assim: não, é minha hérnia de disco. Fala: tá repreendido, isso não é teu não, rapaz. Não é tua hérnia, o cara toma até posse. Tem pessoas que tem tanta dificuldade assim com essa questão de doença, tem mania de doença. Tem pessoas que vai no médico e falam assim: doutor, olha, eu estou sentindo isso, isso e isso. Aí o médico olha assim, bota a pessoa, faz aquele exame, né? Tomografia computadorizada. Aí depois vem diagnóstico: olha, clinicamente falando, você não tem. Não é possível, não é possível que eu não tenha nada. Não, tem que passar um remédio. Então faz o seguinte: para não perder a veste, passa qualquer remedinho para não comprar na farmácia. Pelo menos para dor de cabeça. Hipocondríaco. Querido, ao invés de eu ficar investindo dinheiro com farmácia, eu prefiro investir no reino de Deus e abençoar a casa do Senhor com ofertas e com dízimos. Então será, só uma pergunta: será que essa enfermidade que você hoje convive com ela, e é real, e você não pode ignorar? Você não pode falar assim: está repreendido, a partir de hoje eu estou curado, tomo posse da minha cura, não vou tomar mais medicamento. Não é isso que o pastor está falando. Eu só estou falando e perguntando se essa enfermidade é uma enfermidade que você herdou da sua árvore genealógica, ou se todas as enfermidades das quais você vive, elas são legais. Ou seja, algo que você
desenvolveu em função, de repente, de um mau hábito, de repente alguma coisa que você fez e gerou, não sei. Mas eu só sei de uma coisa: essa mulher aqui do texto, ela não nasceu com essa enfermidade. Ela não nasceu torta. Ela não nasceu encurvada. Ela nasceu sadia e perfeita. Não sei se ela cometeu algum pecado que gerou essa enfermidade. Porque você sabia que muitas enfermidades são geradas por causa de pecado? Tem pessoas que, infelizmente, para Deus fazer a obra na vida dele, tem que colocar ele no leito primeiro. Gerar às vezes uma enfermidade assim, que tem dificuldade de cura, e muitos até se chegam a Jesus depois de uma enfermidade. Só que essa mulher aqui, a Bíblia não é clara se essa enfermidade é de origem pecaminosa. E o que eu acho interessante é que Jesus chega na sinagoga no dia de sábado. E ela já estava lá. A Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Peraí, pastor, Abraão viveu há tanto tempo, como é que essa mulher poderia ser filha de Abraão? Pela fé, filha. Pela fé, todos nós somos da herança de Abraão. E tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão vale para mim. Sabe o que Deus prometeu para Abraão? Das várias coisas: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Querido, se tem uma coisa que é complicado, se você estiver na presença de Deus com vida no altar, se alguém jogar alguma praga para você, querido, pode ter certeza que Deus vai reverter essa praga em bênção. É por isso que eu não tenho medo de olho grande, de inveja, de palavras de maldição. Não tenho medo de nada disso, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Se um pai de santo fizer algum trabalho contra você para amarrar a tua vida, só vai prevalecer se você não tiver com a vida no altar. Se você for desses crentes que falamos aqui, desses 3 dias no batalha espiritual, se você for um crente Raimundo, uma hora eu estou na igreja, uma hora todo mundo, uma hora eu estou ouvindo louvores, outra hora eu estou ouvindo música do mundo, uma hora eu estou vestido como serva de Deus, outra hora eu estou me vestindo como pessoa do mundo. Uma hora estou falando uma linguagem de crente, outra hora a minha linguagem é de mundo. Esse tipo de crente, querido, ele não está blindado dessas coisas. Praga, maldição, encantamento, tudo que mandar vem e pega com facilidade. Mas se ele estiver alicerçado, se ele for realmente convertido ao Senhor, pode ser o maior mago, o maior bruxo, a maior bruxaria que for, pode chamar quem for, que ele pode chamar até Balaque. E ele foi contratado a peso de ouro pelo rei dos Moabitas. Você vai ver esse povo passar, e quando você passar, Balaão, você vai amaldiçoar. E quando Balaão ouviu o povo passando, ao invés de amaldiçoar, ele teve que abençoar e ainda dizer: olha, Balaque,
Contra esse povo não vale encantamento, porque o Deus que ele serve já os abençoou. E você fica com medo dessas pragas, pelo amor de Deus. Não tem medo, irmão. Ao contrário. Quer ver você me encher de incentivo? Pastor, tem um centro de macumba para a gente visitar. A mulher lá está pedindo socorro. Eu falei, o quê? Agora. Estou indo. Se for debaixo da direção de Deus. Também não cabe a mim fazer essa obra de mim mesmo. Mas se Deus me mandar, não tem capeta, não tem demônio que vai impedir. Porque maior é aquele que me garante. Amém? Quem pensa assim, diga glória a Deus. Só que essa mulher, ela estava na igreja. Jesus chega na igreja num dia de sábado e ela já estava lá. Então, você que não fez o batalha espiritual, eu quero te dizer uma coisa. Você perdeu e perdeu muito. Vou deixar só uma pontinha aí de um aperitivo assim para você degustar. Porque essa pergunta foi feita nesses 3 dias. Os que fizeram batalha espiritual não respondam. Só quem não fez. Crentes precisam de libertação? Sim ou não? Eu estou falando crentes que estão na igreja, que vêm para os cultos. Vocês acham que essas pessoas precisam de libertação? Essa mulher estava na igreja. A Bíblia, para não deixar dúvida quem era ela não era uma visitante da igreja. Ela não chegou naquele dia que Jesus chegou, não foi. A Bíblia, para não deixar dúvida, chama ela de filha de Abraão, herdeira da promessa. E a Bíblia diz que durante 18 dias. Hã? 18 anos. Não é demais. Tem certeza? Deixa eu ler de novo. Possível, irmão? Uma mulher na igreja que vem para a casa do Senhor, que é dizimista fiel, que não perde um culto. Hã? Vem para EBD? Vou ler de novo, não acredito não. Desculpa. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Por que essa mulher ficou tanto tempo com esse espírito de enfermidade agindo sobre ela? Transformar não estava lá ainda, né? Amado, 18 anos presa com um espírito de enfermidade, que ela andava encurvada assim, ó. Ela não conseguia, por exemplo, fazer uma coisa simples. Ela não conseguia fazer assim, ó, como você faz, por exemplo, ó. Oh, glória, aleluia. Para ela olhar para o céu, ela tinha que assim entortar o pescoço. Ela andava encurvada. E a Bíblia diz que quem dominava ela não era o Exu Caveira, não era o Preto Velho, nem a Maria Mulambo, nem a Maria Padilha. A Bíblia diz que o